Então, boa noite, amados. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias para a primeira carta de Paulo aos Coríntios e capítulo 7. 1 Coríntios e capítulo 7. Warren, eu acho que você esbarrou aí e fechou o microfone. Agora, Pode ser. E agora? Melhorou? Sim, agora tá ligado. Tinha fechado a câmera e o microfone. Eu mexi com a coisa assim. Perdão. 1 Coríntios e capítulo 7. Nosso texto essa semana e o Senhor permitindo agora na semana que vem. Muito interessante esse texto. Aborda muitos assuntos, abre portas para muitos outros e muito relevante. Muito para meditar, muito para considerar, muitas questões. Também eu quero agradecer aos irmãos das 4 igrejas na beira da Anhanguera, que têm organizado e tomado a iniciativa de ter essas reuniões. Muito grato aos amados irmãos. Então, quem sabe vai se tornar uma ocasião anual, organizada com vários irmãos para pregar a palavra. Versículo 1 de capítulo 7 de 1 Coríntios. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido tem. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo. Olha só as frases aqui, modificando. Não vos priveis um ao outro, primeiro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, talvez até ele usa a palavra, por algum tempo, combinado, para vos dedicardes à oração. E, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência ou falta de domínio próprio. Agora, vamos passar para o versículo 10 e versículo 11. Ora, aos casados, e ele está falando com 2 pessoas em um jugo igual, ok? Marido, mulher, ele vai tratar logo depois em 12 e 13, e outros versículos aí em seguida. Ele vai falar sobre uma situação onde o jugo é desigual e o que deve acontecer. Ele está respondendo perguntas, né? E Paulo, e aí? E quando o marido é salvo e a mulher não? Ou vice-versa? Eles devem divorciar? Ele vai tratar. E a mulher no lar cristão? Ela tem direito de sair? Ela tem direito de separar, de ir embora, de divorciar? Então, esse é 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher.
Não mande embora, não divorciar. É a questão aqui no final de 11. Quando ele fala no 10 para a mulher não se separe, ela está falando de ela mesma toma a iniciativa de sair, de ir embora, não necessariamente divórcio, mas pelo menos no mínimo separar. Ok? Palavras diferentes no grego. Iniciativa diferente. Ok? Ok. Bom, então, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ok, uma coisa que eu deixei pendente de outros estudos essa semana e na semana passada. Nós notamos que, mas em versículo 2, por causa da impureza, e nós já comentamos, externa, na cultura, no país, nas práticas, nas crenças, nas mentalidades daquela cidade, daquela cultura, daquela época, daquela era. Cada um deve ter sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ok. Então, nós notamos que a provisão do Senhor para homem e mulher piedosa, séria, que quer, ou solteiro, claro. Para casar, você tem que ser solteiro. Para pessoas solteiras querendo evitar fornicação, que é a palavra aqui no 2, né? Impureza, porneia, literalmente, no sentido mais estrito, fornicação. Cada um deve casar. Cada homem deve casar com uma mulher, e nós notamos aqui embaixo, sendo homem salvo, ele deve casar com uma mulher salva, e uma mulher salva, solteira, deve casar e selecionar somente e casar somente com um marido salvo. E lendo a mesma carta de Paulo, tendo a mesma orientação ao Espírito, os seus corpos sendo o templo do Espírito Santo, tendo a orientação do Espírito, da palavra, inclusive a carta de 1 Coríntios, né? Esse vai ser a fortaleza, esse vai ser o esconderijo, esse vai ser o oásis do casal, onde o casal pode escapar das influências, da contaminação, das impurezas, da corrupção que está lá fora. Essa é a provisão abençoada, generosa e rica do Senhor Jesus. O lugar do Senhor Deus, né? A forma que o casal pode cuidar de uma capacidade, de um dom especial, de apetite, de impulso, de desejo sexual que Deus mesmo embutiu na criação de homem e de mulher. Agora há uma forma justa, santa, pura, legítima para esse casal cuidar dessa questão mutuamente, ele servindo ela, ela servindo ele. Bom, muito bom. Muito bom. Não é bom, é muito bom. E damos graças e celebramos e regozijamos nesta provisão do Senhor. E cada marido deve dar graças ao Senhor e dar graças à sua esposa pela provisão. E cada mulher deve dar graças ao Senhor e seu marido pela provisão do Senhor e da pessoa dele. Ok? Agora, minha pergunta. Agora acabou, né? Agora ele nem ela, ninguém vai mais precisar de domínio próprio. Ninguém mais vai ser tentado. Ninguém, não há mais agora, são casados, e ele está servindo ela e ela está servindo ele. Suas necessidades estão sendo preenchidas, e muito bom mesmo. Não há mais tentação, não há mais dificuldade nesta área, ou não? Infelizmente,
o assunto não termina e não acaba aqui com a provisão de uma mulher que tem esta visão para com o marido, e o marido que tem esta visão descrita aqui de Paulo para com a sua esposa. E, infelizmente, porque o mundo não termina, Satanás não vai desistir, nem descansar, nem desanimar de atacar aquele casal, aquele casamento, sempre presente. E nós notamos e sabemos, né? O marido ainda tem uma natureza pecaminosa. A mulher ainda tem uma natureza pecaminosa. E esta natureza não aceita a mera provisão do Senhor. Quer mais, quer além, quer extravagância, quer mais do que ela, mais do que ele, quer perverter, não quer respeitar as regras, normas, limites estabelecidos por Deus. Não tem gratidão nenhuma. A carne não é grata a Deus, nunca. Ela sempre é rebelde, insatisfeita, não contente, sempre insaciável. Só quer coisa podre, impura. Ainda, essa natureza desse homem salvo e sério, e essa mulher salva e séria, essa natureza não é convertida. Não mudou nada. A natureza desse casal aqui, a natureza pecaminosa desse homem, dessa mulher, não são diferentes do que as naturezas pecaminosas dos ímpios lá na cidade de Corinto. Não é diferente. Então, esta natureza, pelo restante da vida dela e pelo restante da vida dele, vai reclamar, chorar, xingar, tentar exigir, vai reclamar e vai querer mais. Mais, fora do casamento, fora dos limites, fora das abençoadas provisões do Senhor. Quer mais. Isso é bom, certo, mas como nós falamos, mais é melhor. Se uma pessoa, uma experiência com uma pessoa é assim, tão rica a experiência, tão abençoada, imagine fora. Imagine outra e outra. Ele, entende? E essa natureza vai, se permitida, essa natureza orientar o intelecto, as emoções e os apetites, as paixões, vamos dizer, do homem. Ele é capaz, ele tem a capacidade, eu estou dizendo, de fazer uma grande besteira. Agora, vamos dizer, casado, ele não pode, agora ele não pode mais cometer fornicação, no sentido mais estrito. Tipicamente, a fornicação é algo que alguém não casado faz, imoralidade. Mas agora, ele pode fazer besteira, ser infiel, traidor, desobediente e fazer algo que eu não salvo, ou não casado não pode fazer, ele pode cometer, infelizmente, adultério. E ainda vai ser solicitado pelo mundo, pelo diabo e pela esta maldita carne, natureza pecaminosa, ele pelo restante da sua vida vai ser solicitado, convidado e vai ter oferta de diversas formas, não necessariamente uma pessoa pessoalmente convidando, solicitando, mas vai sentir no seu espírito, na sua alma, na sua mente e na área de paixões, vai sentir esta possibilidade, esta atração, esta correnteza, esta possibilidade. Vai. Então, apesar da mulher mais piedosa, mais atenciosa, mais
que mais entende seu papel descrito aqui em 1 Coríntios 7, e apesar do homem mais sério, mais espiritual, mais piedoso, que tem a visão de Paulo aqui em 1 Coríntios 7, ela sempre vai existir o perigo na vida dela. E sempre vai existir esse perigo na vida dele. Sempre. Então, isso quer dizer e significa que ele vai ter que conscientemente, deliberadamente, entende, com toda a sua inteligência, todo o seu espírito, toda a sua alma, com muito esforço e dedicação, ele vai ter que resistir, rejeitar, evitar, prevenir essa possibilidade pelo restante da sua vida. E ela vai também. O casal, apesar de ele ter ela e ela ter ele, e apesar de todo mundo cumprir seu papel e pagar suas dívidas, ninguém roubando, defraudando, ninguém. Ainda existe esta possibilidade. E vai exigir, como eu estou falando, dos dois, muito cuidado, muito cautela, muito, toda hora de todo dia pelo restante da sua vida. Eu lembro de uma mulher que foi traída por seu marido, chorando amargamente. E as palavras dela, eu nunca vou esquecer. Ela falou: não foi por falta de amor da minha parte. Não foi essa traição, esse adultério que aconteceu, cometido por meu marido. Não foi por falta de negligência, de descuidado ou de interesse, esforço da minha parte. Ela falou essas palavras: eu fiz a minha parte. Ele não fez a parte dele. Que palavras tristes. E essas palavras podem sair da boca de um irmão, de um homem, da mesma forma, que não foi negligente, que não foi descuidadoso, que não foi, entende, bruto, ou não, fez a sua parte, andando no Espírito. E, infelizmente, como nós notamos hoje, cedo, ela, talvez negligente, talvez ela descuidadosa, talvez ela não cuidando, fazendo manutenção da sua vida espiritual. Talvez ela ignorando, ofendendo, entristecendo o espírito, cultivando, alimentando ideias, noções, pensamentos e desobedecendo. Mesmo vice-versa, pode acontecer. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, eu não sabia nada de homem, mulher, dessas questões aqui. Eu lembro minha tia, Ruth, esse faz 55 anos atrás, que ela falou. E na hora eu não entendi. Eu não sabia de nada, mas eu nunca esqueci. Ela falou, uma pessoa casada tem que tomar muito, mas muito cuidado com seus pensamentos, com seus olhos, com suas paixões, para não se interessar, não a palavra que nós usamos, para não se apaixonar, se não para não se interessar em uma outra pessoa fora do seu casamento. De novo, entende? Eu não sabia o significado, a importância, a relevância daquela, mas por algum motivo queimou na minha memória. Hoje eu sei exatamente, obviamente, faz
45, 50 anos que eu entendo o que ele está falando. Tem tudo a ver em casamento. Constante esforço, dedicação, inteligência, intencionalmente evitando, tomando cuidado, prevenindo. Entende? Nós falamos sobre aquele assunto tão pesado, tão feio. Eu não tenho nenhum prazer em falar sobre pornografia. Ou que a própria palavra é suja, saindo da boca, passando por cima da língua. Hoje em dia, às vezes, o adultério, a atração para uma pessoa não é uma pessoa física, não é uma pessoa cujo nome é tal, ou talvez um homem chamado tal, que você conhece e encontra lá no serviço, lá no centro, ou socialmente, ou até nas reuniões da igreja. Às vezes, não. Hoje em dia, como nós notamos, é bem possível e, infelizmente, tão fácil, tão facilitado. Você pode ter um adultério digital, outras mulheres, outros homens, outras pessoas apaixonar, interessar, saciar com pessoas que você nunca vai conhecer, nunca vai ver pessoalmente, mas você passa alguns minutos da presença. Você assiste, você observa, você apaixona, você entende? Sua pessoa, seu ser inflamado de forma tão suja, tão impura e tão infiel, tão traiçoeiro, é, como nós notamos, é adultério digital. Então, seria bom, amados, com essa provisão tão boa, tão maravilhosa, tão generosa da parte do Senhor, minha própria esposa, amante, que me ama, que quer meu bem, e vice-versa. Uma esposa, um homem totalmente para ela, não poligamia, não, monogamia, um homem que está totalmente voltado para ela, e uma mulher totalmente, que provisão, que projeto, que planta, né? Que plano perfeito, maravilhoso. E você pensaria, não, ninguém iria ser tão ingrato, tão rebelde, tão presunçoso para sair fora desse plano, dessa provisão tão boa. Mas, infelizmente, meu coração, mesmo salvo, mesmo tendo o Espírito, meu coração e seu também, é desesperadamente traiçoeiro, infiel, desleal, e quer nos trair, nos levar, nos incentivar, nos solicitar, nos participarmos em questões ilícitas. Infelizmente, os desafios, as batalhas morais para pureza, para um homem ou mulher casado, mesmo cheio do Espírito, mesmo assim, nossa luta contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, nesta área, não acaba com casamento. De certa forma, quando eu tinha 14 anos, eu estava num encontro de jovens. Eu lembro da cidade, eu lembro da noite, eu lembro de tudo. Esse homem chamado Josh McDowell, ele escreveu aquele livro, Mais do que um Carpinteiro, que muito impactou a minha vida. E ele ensinava nas universidades, nas faculdades, e nas escolas para jovens, e pregava para encontros e conferências de jovens de cristãos. E ele falou, eu vou tentar ser super discreto aqui, mas
Ele falou essas palavras e eu, com 14 anos, já entendi que eu gostei muito do sexo feminino. E um dia eu quis uma dessas para mim. Mas ele falou essas palavras, de certa forma, ele disse, casado depois de mais do que 20 anos, ele disse, depois de ser casada e conhecer as belezas, as maravilhas, as riquezas desta parte, o que está envolvido num relacionamento íntimo com uma mulher, no caso dele, esposa. Ele falou, aí, com esta descoberta, com esse conhecimento, a luta aumentou. Porque lá fora, a minha natureza pecaminosa não se contentou, não se satisfez, não ficou limitado, não aceitou, não. Olhou para outras pessoas, outros seres, outras mulheres, no caso dele. Ele falou, um aspecto da luta aumentou depois de casar. De novo, na hora eu não entendi o que ele estava dizendo. Nunca tendo tido nem perto de uma relação. Depois de casar, aí sim. E é verdade. Então, agora o salvo, a mulher salva, o homem salvo, o casal cristão tem uma forma justa, santa, séria, pura, abençoado, carimbada pelo Senhor. Que provisão, que maravilha. Mas não acabou. Não acabou. Nós vamos ter que defender o que temos com a nossa esposa. Nós vamos ter que proteger o que temos com a nossa esposa. Nós vamos ter homens, especialmente homens, nós vamos ter que tomar cuidado cada segundo que estamos fora da nossa casa. Na presença na rua de qualquer mulher, temos que tomar cuidado com quem? Nossos olhos. A forma que nós contemplamos. Nós vamos ter que resistir, rejeitar, limitar. Nós vamos ter que tomar cuidado com nossos corações, nossas paixões, todo dia para proteger aquela bela, maravilhosa provisão, aquela mulher, aquele homem, aquele casamento, aquele leito matrimonial. Ela tem que ser protegido todas as horas, todos os dias e muito mais hoje. Muito mais hoje do que nunca. Porque na época de Provérbios 5 e 7 e 9, o perigo era presencial. Era uma pessoa física na sua frente falando e tudo mais. Hoje, Satanás tem utilizado essa mesma tecnologia que nós estamos usando hoje para pregar a palavra. O problema não é com a tecnologia, né? O Senhor, perdão, Satanás está utilizando a mesma tecnologia para encanar e trazer para minha casa, meu lar, minha vida, todo o podridão do universo. Hoje, nós, na presença desses recursos, péssimos recursos do inimigo, de Satanás, do mundo, apelando à nossa carne, péssima também, não convertida, não melhorada, não santificada, não convertida. Nós temos que tomar muito, mas muito cuidado nessa área. Nós precisamos valorizar o que nós temos com nossas esposas, irmãos. Nós temos que, irmãs, vocês têm que valorizar o que você tem para com seu marido. Por melhor que seja, ou não tão bom, ou não tão abundante, ou não tão, não sei.
Nem sempre é 1000 maravilhas. Mas mesmo assim, é a provisão do Senhor, é o que você tem, é assim que é. Está no seu prato aqui, assim, legitimamente, de forma santa. Valoriza. E valoriza como? Protegendo, guardando. Eu fui visitar um homem, irmão, ancião, quase beirando 90 anos, estava morrendo. Ele abriu a sua Bíblia e ele leu um versículo. Ele leu aquele versículo, eu creio que está nos Provérbios. Filho meu, tome cuidado com o seu coração, porque do seu coração provém todas as questões da vida. Tome cuidado com seu coração. É o que nós temos que fazer dia e noite, alimentando no sentido positivo, com a palavra, com versículos pertinentes, como Provérbios 5, 7 e 9, como 1 Coríntios 7, como Efésios 5, e outras passagens, Mateus 5, falando sobre quem olhar, outros avisos, outros exemplos no Velho Testamento, Davi olhando. Fala de um homem que tinha tudo e não estava satisfeito, não estava contente, não estava grato. O que ele quis? Mais uma. Não, 200, 300, não é. Entendeu? Como a carne funciona? Nunca saciada. Um caso, uma saída econômica não vai satisfazer, vai multiplicar, vai aumentar, vai explodir, vai 1 para 2, entende? Não, a resposta não é ter mais do que uma esposa. A solução não é pornografia. A solução não é ter um caso com uma outra pessoa. Não é. A solução é santidade, domínio próprio. A solução é gratidão, contentamento. A solução é proteger o seu lar, seu casamento, seu leito matrimonial. Proteger seu marido e sua esposa cumprindo seu papel, sim. Você tem que fazer a sua parte. A parte dela você não, o dele você não pode fazer, mas sua parte. O que está com você, dentro do seu alcance, nós temos que fazer. Bem feito, diligentemente, fielmente, como se fosse para o Senhor, porque é para o Senhor, porque é o templo dele. E é ele que destrói, ele que orienta. Então, agora falamos sobre casos onde o marido não é salvo, o casal salvo, né? Os dois, julgam igual, e o marido ou a mulher não está cumprindo, não está sendo espiritual, está sendo carnal, negligente, descuidadoso, não está cuidando, entende? Não é uma boa dispenseira, ou bom dispenseiro. De alguma falta, e deixando o marido ou a mulher, sabe, carente, com dificuldade, com frustrações, desapontada, vulnerável. Ok? 1 Coríntios 7, né? Qual é a solução? Vamos falar sobre o que não é uma solução. Pornografia, já falamos. Uma outra pessoa, amante, não é a solução. Vou te dar mais uma coisa para escrever naquele papel limpo dentro da capa da sua Bíblia. Uma solução. Você tem um problema. Você procura solução. Tá. Vou resolver assim. Só que a solução que você escolha vai causar 20 problemas colaterais.
vai prejudicar marido, esposa, filhos, família, nome do Senhor, igreja do Senhor, os pais de você, seu corpo, sua santidade, seu ministério, seu caráter. Solução que resolve, entre aspas, supostamente resolve um problema, mas causa 10, 20, 30, não é solução. É pecado. É pecado. Essas são as soluções que Satanás traz. Solução para um problema que deixa prejuízos, tristezas, tragédias, feridas, cicatrizes para todo lado. Mas resolve uma urgência, resolve uma necessidade, uma carência, uma falta. Entende? Uma coisa que não está... Essa é Satanás. E por isso Paulo está dizendo aqui, marido, quando você não paga suas dívidas, você defrauda, você rouba, e não deixa a sua esposa segura, amada, segura do seu amor, segura, entende? Amada, valorizada, sentido nobre, sentido honrada, uma coisa frágil, mas preciosa. Quando você não cuida dela, você está colocando ela em perigo. E versículo 5 diz, ok? Satanás vai explorar. E vice-versa. Solução não é pecado. Não é pecado. Não é adultério. Não é formas e maneiras, relacionamentos ou provisões ilícitas. Não é. A solução é santidade, seriedade, andar no Espírito, ser sujeito ao Espírito Santo, cheio ou orientado pelo Espírito Santo, andar no poder do Espírito Santo e sua orientação que vem principalmente pela palavra. A palavra, princípios, promessas, exemplos, exortações e avisos na palavra que você lê, você inculca, você memoriza, você medita, e estão aqui e ele aplica em horas que vem aqueles dardos inflamados, aqueles pensamentos absurdos. Oh, mas ela é bonitinha. Oh, mas ele é charmoso. Oh, mas como seria... Entende? Entende? Eu lembro de um médico nos Estados Unidos, muito inteligente, muito capaz. Casou com uma mulher, eu não tenho dúvida, cristã, ele salvo. Mas ela realmente era uma pessoa de gênio difícil, uma pessoa meio fria, meio dura, complicada. Eu posso imaginar que a vida matrimonial dele não foi tão fácil. O que ele fez? Ele começou a tomar café, sabe, num restaurante ou, sabe, num lugar social. Ele começou a tomar café com uma mulher, não esposa dele, para conversar, para trocar de ideias, para ter uma vida social, uma comunhão emocional, intelectual, com uma mulher. Uma mulher é outra coisa, né? Entende? Ele começou a reunir e conversar uma vez por semana, entende? Toda semana, e depois 2 vezes por semana, e nada de físico, nada de sexual, nada de adultério. Ele se entendeu carente, negligenciado, não conectando com a esposa, não comunicando. Ele se entendeu como negligenciado, como carente, e foi para essa outra pessoa, para procurar essa conversa.
essa intimidade emocional, espiritual, entende? De conversa, café, depois de uma refeição, e foi. E você sabe o que aconteceu, né? Mais tarde, ele acabou envolvendo com ela fisicamente, sexualmente. Divorciou a esposa dele, que está numa igreja local até o dia de hoje. Casou com essa pessoa. Deixou ela muito triste, muito abatida, mas muito. 2 filhas. Deixou elas umas feridas, magoadas. Não poucos anos atrás, ele contratou, vamos usar a palavra contratou, câncer, bem feio e fatal. Eu creio, pessoalmente, eu digo, não em termos de... Eu como juiz, eu entendo que é 1 Coríntios 10 e 31. O Senhor julgou, disciplinou esse homem e tomou ele da face da terra. Tirou a vida dele. Antes de ele morrer, ele chamou a esposa dele, a mulher da sua juventude, e ele pediu perdão dela. Até que, enfim, ele fez uma coisa inteligente e até espiritual. Tarde demais, mas ele fez. Ele chamou ela para ao lado do leito em que ele estava morrendo. Ele disse para ela: eu quero pedir perdão de você, pela forma que eu feri você, eu traí você, eu abusei você. Ele disse para ela: eu não sabia o quanto prejuízo causaria para nossas filhas, para você, para meu pai, minha mãe, a igreja local e todos os meus conhecidos. Eu não sei como ele não sabia, mas adultério e imoralidade é uma coisa tão... deixa a gente cega, estúpida, ignorante, perde senso, perde... Esse é Provérbios 5, 7 e 9, não é? O homem simples, ele cai nessa. Ele pediu perdão dela. Tarde demais. Mas, pelo menos, ele terminou com esse passo bem feito. Ele tinha uma necessidade, uma carência. Ele tentou disfarçar e evitar ao máximo, eu creio, evitar mesmo imoralidade, adultério, cair na cama com ela. Ele começou supostamente inocentemente, socialmente. Mas nós sabemos. Então, ele solucionou o problema dele, né? Mas que solução? Irmãos e irmãs, muito melhor você sofrer se você está sendo negligenciado, não está sendo cuidado, irmão, não, seu marido ou esposa não tem essa visão, não tem, né, esse entendimento de 1 Coríntios 7. Não está cumprindo, não está pagando, não está fazendo a sua parte, não está ministrando, não está servindo. E você, carente, e você... A solução não é pecado. Não é infidelidade, não é deslealdade, não é pornografia, não é pecado. A solução é andar no Espírito. Ser cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, andar nele, orientado por ele e sofrer. Mas sofrer em santidade, sofrer em dignidade, sofrer em seriedade,
Sofrer com seu casamento intacto. Para o dia de amanhã, ela pode ou ele pode mudar. O Senhor pode agir. A pessoa pode cair em si. Mas sofra. Sofra. Segundo a vontade de Deus, como diz Pedro. Não é para sofrer, ele diz, como ladrão, como isso, como aquilo. Mas se for a vontade de Deus que nós soframos, segundo a vontade de Deus, e pode ser que estamos numa situação difícil, triste, de verdade, e não é nada fácil, e não é justo. Não fizemos nada, talvez, para merecer. E a justiça está totalmente, vamos dizer, do nosso lado. E se não nos dá, como nós não estamos hoje de manhã, no estudo inteiro, e se não nos dá liberdade, não justifica, nos libera, não, para pecar, para fazer coisas estúpidas, contra o nosso casamento, contra o nosso cônjuge, contra o nome do Senhor, contra a igreja, contra o nosso templo, contra a pessoa do Espírito Santo. Não, sofra, sim. Se for necessário, em silêncio, mas sofra em santidade, seriedade, conforme a vontade de Deus, apropriando graça ao trono da graça, apropriando conforto, consolação, força para superar, para continuar em dignidade, em honra, em pureza, em virtude, nobreza espiritual. Sofra conforme e segundo a vontade de Deus. Não saia fora. Não se desculpe. Não dê licença. Não abra portas assim. Melhor sofrer com um problema. Que é problema. Que não é fácil. Que é difícil. Melhor sofrer com um problema. Num casamento. Do que sair fora e fazer besteira e sofrer 20 problemas. E 20 repercussões, e 20 espécies de prejuízo. Sofra conforme a vontade de Deus. O Senhor permitindo, na semana que... Não é a semana que vem. Essa semana sexta, o Senhor permitindo, nós vamos falar mais sobre essa questão de casamento, escola de Deus em santidade. A questão é por que o Senhor iria permitir no casamento, no meu, no seu, sofrimento, tristezas, dificuldades, carências, problemas. Por quê? Porque ele é ruim? Porque ele é mal intencionado? Não. Não esqueça o que você anotou na sua Bíblia. O Senhor está muito mais interessado e preocupado sobre a minha e a sua santidade do que a minha felicidade. Que o Senhor possa abençoar, irmãos, e uma boa noite, boa semana. E vamos meditando, vamos pensando, aprendendo sobre essas questões. Boa noite, amado.